para nos ajudarmos a compreender melhor a autora, a poeta, a romancista, a artista, temos hoje conosco a tradutora, editora, pesquisadora e escritora Márcia Heloísa. Márcia Heloísa é doutora em literatura comparada pela UF, onde desenvolveu o projeto de pesquisa Possuídos, matizes e matrizes políticas e narrativas arquetípicas do horror estadunidense. Com mestrado sobre Drácula e interesse perene em figurações monstruosas na arte, participou do grupo de pesquisas Monsters and the Monstrous, em Oxford, onde editou uma coletânea de artigos sobre o tema. Realizou pesquisa de campo na Transilvânia, em Londres e em Dublin, onde apresentou sua pesquisa no 4º Congresso Mundial dedicado a Drácula, no Trinity College. Além da literatura de horror no século XIX, interessa-se por produções modernas e contemporâneas do gênero, na literatura, no cinema e na televisão, concentrando-se atualmente em narrativas de medo que exploram temas como monstruosidade, memória, arquivo cultural, pânicos políticos e assombrações. É gerente editorial e tradutora da editora Dark Side Books. Entre seus trabalhos de tradução estão os 2 volumes da coleção Edgar Allan Poe, Medo Clássico, Drácula, Alice no País das Maravilhas, Vitorianas Macabras e O Morro dos Ventos Uivantes. Heloísa, seja bem-vinda a Santa Maria, seja bem-vinda a Flisme. Uma das particularidades da nossa festa literária são as conversas pessoais sobre os temas propostos. E nosso bate-papo será assim, pessoal, subjetivo e informal. Como a nossa experiência com a leitura e com os autores que nós lemos, que nós estudamos e que nós prezamos. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Para nós é um prazer receber Márcia Heloísa na Flisme. Obrigada, professor Enéas, querido. É uma alegria, uma honra e, sobretudo, um prazer apaixonado estar aqui com vocês essa tarde. Quero dizer para vocês, de cara, de começo, que Santa Maria já se tornou a minha casa. A minha casa porque entendo o lar como o lugar que incendeia as nossas entranhas e que dá céu para o nosso espírito. Então, é com muita alegria, muita satisfação que estou aqui me sentindo em casa, na companhia de vocês essa tarde, para que a gente possa falar sobre esse que é nada menos do que o meu romance favorito. Então vamos à primeira pergunta. Heloísa, você lembra qual foi a sua primeira experiência de leitura de Emily? Foi com os poemas? Foi O Morro dos Ventos Uivantes? O que inicialmente a leitora Márcia Heloísa viu em Emily Brontë, você a descobriu com quantos anos? Já sonhava nessa época em trabalhar com literatura? Vamos lá, tem várias coisas aí, várias perguntas em uma pergunta. Em primeiro lugar, eu a descobri pelo Morro dos Ventos Uivantes. Os poemas vieram muito depois. E o que me encantou foi o caos desse livro. A gente está sempre em busca do esquemático, do perfeito, daquilo que é absolutamente apurado. E eis uma autora corajosa, intrépida, destemido bastante para escrever um livro que tem lacunas, um livro que se contraria, que se contradiz. E aquilo me chamou muita atenção. Eu me lembro que era adolescente e fiquei muito encantada, mas também me senti um pouco alijada de toda a emoção, de toda a turbulência do livro, em função das traduções que tínhamos, né, que eram às vezes com um vocábulo muito hermético. Eram traduções muito árduas, o texto às vezes nem sempre você tinha assim, um acesso direto. E, então, em termos de compreensão, eu tive intuitivamente uma sensação de que aquele livro podia falar mais de perto, na orelha dos seus leitores, se ele fosse um pouco menos carregado em termos vocabulários. E foi um apaixonamento muito grande. Eu gosto dos livros das irmãs também. Acho que todas elas têm algo em comum, que é uma força, uma pujança literária e criativa. Mas a Emily, em particular, é a minha favorita por isso. Sobretudo por isso, por esse caos, por essa intencionalidade e pela paixão.
é uma grande apaixonada, isso vaza, eu acho que vazar é um termo muito bom. Isso está permeado em toda a obra, em cada frase dela, em cada parágrafo. Então, eu acho que sempre foi a que me chamou mais a atenção. E sim, eu já tinha os meus sonhos literários, os meus sonhos editoriais e tradutórios quando me deparei com a obra. E ela, obviamente, só fez alimentar ainda mais todos esses sonhos. Acho que todos aqueles que tiveram a experiência de leitura do Morro dos Ventos Uivantes, de saída, estranhou a estranheza daquele texto. É um texto nervoso, é um texto turbulento, é um texto que parece não ter uma estrutura muito definida, um enredo elaborado, né? Com aqueles cuidados em termos de verossimilhança que nós estamos acostumados, especialmente na tradição do romance do século XIX. Até que ponto aquela primeira estranheza foi ao encontro, ou foi de encontro, Heloísa, às suas próprias estranhezas? As estranhezas que nós, como leitores, né, sempre carregamos e sempre vamos buscar nos livros. Foi uma identificação muito grande nesse sentido. Não à toa, né, essa estranheza me chamou a atenção. Eu sempre gostei muito de horror, sempre gostei muito do gênero horror, por notar que era um gênero que proporcionava algo muito catártico, né? Você assistia um filme de horror, eu sempre brincava isso na infância, são os únicos filmes que têm um final feliz, porque você tem um confronto com o monstruoso, confronto com o horror, e você tem, sobretudo, o que me encantava muito quando criança, uma sobrevivente. E muitas vezes, com muita frequência, uma menina sobrevivente, uma mulher sobrevivente, né, que a gente vai depois falar de Final Girl, são essas meninas sobreviventes. E aquilo me fascinava absolutamente, você ter narrativas em que havia um confronto com o desconhecido, com o misterioso, com o improvável, e, no entanto, tinham essas figuras que não se acuavam diante do monstro, enfrentavam, confrontavam, e que saíam dali, ainda que carregando suas dolorosas marcas, mas muito mais vitoriosas e fortalecidas por esse encontro. E acho que esse é um livro que fala disso também, fala sobre adentrar a noite escura da alma e a noite escura do corpo. É um livro que vai falar muito do corpo, né? Muito sensorial, e acho que sim, naquele momento, nós leitores somos solitários na nossa leitura, né? Não insulares, porque estamos obviamente em contato com toda uma cartografia de outros leitores e com o próprio autor, mas a leitura é um processo introspectivo, solitário e meditativo num certo sentido. Então, claro que houve uma identificação muito grande, primeiro com a obra e depois com a mulher por trás dessa obra. Agora uma pergunta que tem a ver um pouco com esse entrecruzamento entre as nossas leituras, os livros que nos deixam apaixonados, né, e estarrecidos, extasiados, com as nossas escolhas profissionais. Essa relação com a obra de Emily motivou anos depois a pesquisadora Márcia Heloísa. Você chegou a visitar a aldeia de Thornton, no norte da Inglaterra, onde as 3 irmãs nasceram. Foi para uma atividade de pesquisa? Essa experiência mudou a percepção que você tinha delas? Como respirar o ar de Emily, Anne e Charlotte alterou a sua compreensão sobre a vida e a obra dessas mulheres? Em primeiro lugar, assim, queria falar um pouquinho sobre essa mulher para vocês, né? Emily Jane Brontë, ela nasceu nesse pequeno povoado de Thornton. Depois elas se mudaram com a família para o lugar onde eu fui, que se chama Haworth. É um pouco em West Yorkshire, mas não é exatamente onde ela nasceu, né? Eu fui para o lugar para onde ela se muda. O pai delas era religioso, era pároco, e ele assume uma paróquia em caráter vitalício nessa localidade, nessa pequena aldeia. E era uma família grande, mas as 2 filhas mais velhas são mandadas para um colégio muito sisudo, e as 2 adoecem e morrem. E diante disso, da perda dessas 2 filhas mais velhas, esse pai retira as outras de lá. É isso que salva a vida da Charlotte e da Emily, que estavam no colégio também.
Em contrapartida, é isso que vai inspirar a Charlotte a escrever Jane Eyre muito depois. Ela vai recriar a experiência nesse colégio, na sua literatura. E tinha um irmão também, né, que vai ser pintor, dado às artes plásticas, às artes visuais, e tinha um componente muito interessante. Eles perdem essa mãe de câncer quando ainda são muito jovens, e quem os cria é a tia, e junto com o pai. E esse homem profundamente religioso, profundamente pio, mas erudito, educado, ele acreditava que não só os homens na família tinham que ter direito à instrução, acesso à instrução, e tinha profunda fé nessas meninas da família. Então fez questão que fossem educadas em casa, com acesso a todos os livros, a tudo que pudessem. Eram autodidatas as meninas, a Emily, por exemplo, aprendeu alemão sozinha, e a peculiaridade dela é que ela era diferente de todas as outras. Ela era uma criatura da natureza. Muito misteriosa, muito se escreve sobre o misticismo de Emily, né? Tem leituras e estudos que a colocam quase no lugar de uma espécie de santa ou de uma mística cristã. Muito se fala sobre a religiosidade dela, a espiritualidade dela. O que se sabe, de fato, é que era uma mulher que desafiava muito a convenção de sua época e que pouco se sentia à vontade dentro daquele recorte de tempo. Ela tinha uma relação profunda com a natureza e com os animais. Era uma mulher muito corajosa, era uma mulher que montava a cavalo, era uma mulher que controlava tudo na casa. Ela fazia desde o pão que eles comiam até cuidava da parte dos jardins, da área externa da casa, e não conseguia se ausentar desse lugar. A relação dela era tão visceral e tão profunda que todas as vezes em que ela viajou, ela adoeceu e quase morreu. E tinha que voltar para casa. E depois a compreensão da família que Emily, de fato, de alguma maneira extrai a força vital dela dessa terra. Então, vamos deixá-la aqui, né? Deixa ela vicejar no lugar onde ela encontrou essas raízes. E ela escrevia muito para ela. Tem uma outra coisa interessante nessa família, é que quando crianças eles ganham do pai um conjunto de soldadinhos de chumbo. E eles são uma espécie de pioneiros, precursores do jogo de RPG. Tem vários estudos, inclusive, falando sobre isso, porque eles criam dois mundos. Um mundo chamado Angria, onde cada um desses personagens vai desempenhar um papel, e eles fazem todos os mapas e todos os poemas, enfim. E depois a Emily e a irmã mais nova, Anne, elas criam um outro mundo, chamado Gondal. E aí você tem ainda, muito se perdeu, obviamente, disso, mas a gente ainda tem algumas ilustrações e mapas desses reinos. Então, né, se fala que elas são uma espécie de pioneiras ali do RPG. E sempre muito voltadas para a imaginação, sempre muito voltadas para a meditação criativa e inspirativa e lírica. E Emily sempre escreveu poemas. A carreira dela, digamos assim, palavra que ela detestaria, mas o percurso dela literário começa com os poemas. Ela escrevia e escondia numa gaveta, até que Charlotte, a mais ambiciosa delas, descobre esses poemas e fala: a gente tem que publicar esses poemas. A Emily fica um tempo sem falar com a Charlotte pela invasão à privacidade, mas acaba concordando. Os poemas são publicados, poemas das três irmãs, com pseudônimos masculinos, e as vendas são escandalosas, porque vendem apenas 2 exemplares. Todo esse empenho, né? Toda essa busca, e acaba que vendem 2 exemplares. Mas elas não se deixam abater por apenas esses 2 exemplares, e no ano seguinte vêm os romances. Então, esse lançamento dos poemas é um ano anterior ao Humor dos Ventos Uivantes. E você perguntou, desculpa. Insistindo na pergunta, né? Porque a gente tem uma prática meio de curso de letras, né? A gente foi de pós-graduação,
de pensar os nossos estudos muito voltados nos nossos quartos fechados, lacrados, trancados, e nas bibliotecas igualmente fechadas, né? Então eu insisto na pergunta, enquanto processo de pesquisa, assim, de pensar, eu preciso conhecer o lugar em que esses autores, essas autoras viveram, né? Eu acho que é algo que perpassa a tua... não era exatamente assim, não foi um intuito exatamente acadêmico, de pesquisa para trabalho, na verdade foi no intervalo da pesquisa Dracúlia, eu estava mais voltada nessa época, de fato, para Drácula, e foi numa dessas idas minhas entre Transilvânia e Londres que eu resolvi, né, assim, vou lá conhecer, vou pegar um trem, quero estar lá, quero vivenciar essa experiência. E eu trouxe duas coisas muito fortes comigo. A primeira é a sensação de que existe um som muito peculiar nesse vento, de fato. O nome em inglês remete ao barulho que o vento faz nessa região. E me chamou muita atenção isso. Eu cheguei a subir nessas colinas, né, nesses montes altos, e o vento realmente tinha um som arcaico, muito curioso, muito impressionante. E a outra lembrança é o lugar onde ela escreveu a obra. Porque a gente tem um quarto, toda essa reconstrução, eles fizeram um museu. Então tem o local onde ela escreveu a obra e nos dá a real dimensão do que é a imaginação dessa mulher, porque era uma vida reclusa, era uma vida, num certo sentido, não no sentido depreciativo, mas uma vida miúda, uma vida estreita. E dali de dentro, daquele pequeno quarto, essas três mulheres criaram essas obras que sobrevivem até hoje, né? Falando especificamente sobre o Morro dos Ventos Uivantes agora, publicado em 1847, portanto um ano antes de Emily vir a falecer de tuberculose. Na sua opinião, por que o fascínio imediato que muitos dos leitores e das leitoras têm com essa obra? Como você vê o drama de Catherine e Heathcliff enquanto um drama que vai ao encontro, né, das grandes obras do XIX, mas que ecoa no século XX, ecoa no século XXI e vai ecoar pela história fora, né? Embora essa trágica história pessoal de um único livro de Emily, um livro publicado um pouco antes da partida. Tem várias espécies de lendas urbanas associadas a Emily, né? Uma delas diz que o caixão dela foi o menor já feito na região, que era um caixão para uma criança. Porque ela teria ficado, ela definhou tanto e adoeceu tanto que quando ela chega a ser enterrada, ela está tão esquálida que é um caixão bem miúdo. E a outra lenda urbana diz respeito à própria concepção, criação, escrita do romance. Dizem que a força vital dela foi transferida para o livro e com isso ela morre, né? É um grande empenho, um grande empreendimento, e ela escreve esse livro e logo em seguida adoece. E teria guardado, preservado nesse livro um pouco da força vital dessa mulher. Isso é o que causa a estranheza, o encantamento e a magia desse livro. Dizem isso é uma lenda literária, lenda urbana literária, né, de que ela teria transferido um pouco dessa alma dela inquieta e irascível para esse livro. Eu costumo dizer que não é exatamente uma história de amor como o cinema, sobretudo o cinema hollywoodiano, nos leva a crer, né? Eles fazem toda uma leitura muito decantada da própria monstruosidade, da animalidade, das contradições e da violência. Esse é um livro sobre vingança, não como busca de justiça, mas como uma espécie de reparação física, visceral mesmo. E é um livro muito assustador. É um livro que traz cenas absolutamente grotescas, que perpassam o sinistro, o assombrado, e que vão muito mais para a categoria do horror no sentido do gore, né? Então você tem cenas de violência doméstica, você tem cenas de tortura com animais, você tem cenas oníricas,
de sonhos de violência com criança. E a própria história dessa paixão, ela é descrita com fúria, com ferocidade, com incivilidade. Não são personagens que habitam esse espaço absolutamente polido, cortês, né? Das relações que a gente imagina para o século XIX. E é curioso isso se dar nesse período ali de reinado, primeiros anos de reinado da Rainha Vitória, que a gente vai falar tanto, né, dessa contenção, até por conta das descobertas científicas, por conta do crescimento que a Revolução Industrial vai atingir nesse período, as expansões ferroviárias e todas as descobertas tecnológicas. O período vitoriano é um período que adora olhar nostalgicamente para o passado, mas tem um apreço muito fascinante pelo futuro. Eles estão pensando no futuro o tempo inteiro, né? E ela se encontra nesse lugar curioso de recuperar o rito, de recuperar o ritual, de recuperar a terra, o telúrico. Você tem esse Heathcliff que a gente tende a ver, né, como um herói romântico, um herói aos moldes de Lord Byron, um herói byroniano. Ele não é exatamente isso. Ele traz em si várias características de indefinição, o que o torna muito mais assustador. No romance, muitas vezes, ele é descrito pelo pronome inglês it, que a gente usa às vezes para animais, por exemplo, né? Ele é encontrado quando criança na rua como um animal abandonado. Ele é levado para essa família. Aliás, a frase que se usa é: quem é o dono dele? É a frase do protagonista, o pai da Catherine, pergunta: ele tem dono? Como você faria com um animal de rua nesse período, né? E ele é levado para essa casa como essa criança enigma, essa criança esfinge, que fala uma língua que ninguém entende. E com toda a brutalidade que ele é exposto, ele próprio vai se tornando uma criatura brutal. Então ele tem traços vampíricos, ele uiva como um lobo, e a expressão de afeto dele não pode ser nada além de uma expressão violenta, né? Então quando ele vai segurar a mulher amada, ele deixa marcas na pele dela, né? Quando ele perde esse grande amor, ele vai desenterrar com as próprias garras, batendo a sua cabeça contra o tronco de uma árvore, fazendo esguichar sangue. Então, essa leitura que tende a adestrá-lo como, né, esse animal que você domestica, é uma leitura que eu acho muito problemática, porque perde o intuito da Emily, que era, sim, falar de amor, mas falar de amor como algo transcendental. E algo que ela escreve numa redação 5 anos antes, né, do Morro dos Ventos Vivantes, que a natureza existe sob o princípio da destruição. E era uma pessoa muito ligada a Deus, muito ligada à fé, embora não praticasse nenhum tipo de religião no sentido diário, mas que via isso, né, de uma forma muito blakeana, o infinito em todas as coisas. E a natureza em Emily tem um papel muito, muito importante. Então eu acho que esse amor e esses personagens, eles são personificações de uma natureza que é bela exatamente porque é imprevisível e não se pode conter. A primeira vez que eu li o Morro dos Ventos Vivantes, o que me chamou a atenção era isso, né? Os personagens pareciam quase bestiais, animalescos, né? No modo como eles se tocam, no modo como eles conversam, no modo como eles interagem, né? Aqui duas pequenas passagens para a gente entender um pouco Catherine e Heathcliff. Ela, de fato, era uma criança incorrigível, que testava a nossa paciência incontáveis vezes ao longo do dia. Da hora em que acordava até a hora em que ia dormir, não tínhamos um minuto de sossego sem nos preocuparmos com suas estripulias. Sempre agitadíssima, falava pelos cotovelos, cantava, gargalhava e infernizava a vida de quem não acompanhasse seu ritmo frenético. Era uma menina indomável e traiçoeira, mas tinha os olhos mais belos, o sorriso mais doce e os pés mais ágeis da paróquia. No fundo, acho que não fazia por mal, pois quando nos levava a chorar de verdade,
Costumava nos fazer companhia e só se consolava quando ficássemos de bem com ela. Tinha verdadeira adoração por Heathcliff. O pior castigo que podíamos conceber para ela era separá-los, embora fosse mais repreendida por causa dele do que qualquer um de nós. E isso era ela criança ainda. Começo do livro. Sim, eu acho que já é muito significativo, porque quando o pai vai fazer essa viagem, pergunta o que ela quer de presente, ela pede um chicote, então já se vê muito como é o espírito indomado dessa menina, né? Depois nós vamos voltar um pouquinho mais, né, para o bom, mas eu aproveito para trazer uma outra pergunta relacionada à vida literária, né, sociedade literária, campo literário, né, os nossos alunos aqui do PGL que vão reconhecer os nossos debates. Né. O Morro foi publicado, Heloísa, sob o pseudônimo masculino de Alice Bell, assim como aconteceu com Jane Eyre, de Charlotte Brontë, e A Senhora, de Whitfield Hall, de Anne Brontë. O filme To Walk Invisible, no Brasil, As Irmãs Brontë, dirigido por Sally Wainwright, em 2017, dá destaque a esse elemento da sociedade literária na época. A revelação, inclusive familiar, de que aquelas 3 irmãs estavam escrevendo e publicando literatura. O filme mostra o quanto uma mulher seguir carreira literária poderia significar um escândalo familiar, social e cultural. Como esse dado biográfico amplia a nossa visão sobre Emily, sobre as 3 irmãs e também sobre o papel autoral no século XIX, o que pode também nos levar a outro dos seus livros organizados por Heloísa, como Vitorianas Macabras, que é um outro livro que dá destaque também a autoras pouco conhecidas, desconhecidas ou então silenciadas do século XIX. Essa versão que você citou, eu considero uma excelente cinebiografia da família. A Sally Wainwright é uma grande diretora. Ela tem uma série também que resgata uma personagem histórica chamada Gentleman Jack, muito interessante. E nesse filme especificamente tem uma frase que eu acho que responde diretamente a tua pergunta, que a personagem da Emily no filme, ela fala: quando um homem publica, analisa-se a obra. Quando uma mulher publica, analisa-se a mulher. E essa frase é muito indicativa do que era esse período, né? As obras eram lançadas e analisadas, e você não poderia lançá-las como uma mulher. Então, por exemplo, elas publicam com um pseudônimo masculino. E há um grande debate para tentar entender quem é esse autor. Quando elas assumem que foi escrito por uma mulher, há uma dúvida, porque como uma mulher poderia ter escrito uma obra com um teor tão violento, por exemplo, baseado muito numa visão estereotipada de que a mulher não poderia acessar determinadas searas da vivência humana e, sobretudo, não ultrapassá-las, não ultrapassar esses limites. Então, foi, de fato, muito complicado para elas. Tem muito a ver com a tenacidade da Charlotte, como eu disse para vocês, a mais ambiciosa delas, que vai buscar esse editor em Londres para lançar esses livros. E era mal visto, né? Era mal visto porque não era tido como uma profissão digna, era um ambiente muito masculino, mas isso vem de muito antes, né? E acho que, num certo sentido, a Charlotte vai ser mais essa mulher que vai carregar esse estandarte, que vai desbravar isso, do que a própria Emily. Por 2 motivos. Emily gostava de ser reclusa. Eu acho que Emily escreve mais para se entender do que para falar e conversar com outras pessoas. Ela não queria que o livro fosse publicado, sempre foi muito relutante. Ela não vai a Londres, ela é a única que não quer ir para Londres para discutir a publicação da obra. Mas a Charlotte não. A Charlotte ela vai viver mais, ela é mais longeva em vida e em obra, e ela de fato abre muitas portas. Nessa época também havia uma espécie de o que uma mulher pode escrever e de que modo uma mulher pode escrever. Então, por exemplo, muitas das Vitorianas Macabras escreviam a literatura em que havia uma demanda na época. Olha, precisamos de livros de fantasmas, façam isso.
ou precisamos de crônicas, ou precisamos de histórias infantis. Não se tinha tanta liberdade em escolher o seu material. E é uma luta de vida inteira para cada uma delas poder finalmente dar voz à sua própria voz e escrever aquilo que elas gostariam de ter escrito. Por isso que a Emily também acaba sendo muito bem sucedida, porque é só esse romance, mas esse romance contém universos, né? Contém mundos. E ele é um romance que continua sendo escrito a cada vez que a gente lê, né? Eu costumo dizer que ele fica conosco, ele se entranha na nossa pele. É muito difícil você passar incólume por essa experiência. Assim como os personagens não passam. Todos os personagens são muito afetados. E a gente sai do livro também, né? Afetado por ele. Falando em voz, vamos falar de voz de tradução agora. Como a tradutora Márcia Heloísa vê esse projeto em específico? Quais foram os desafios da linguagem de Emily? Como esse projeto surgiu e como ele também compreende sua relação com a editora Darkside, para quem já fez muitos projetos e onde atua hoje como gerente editorial? A gente tem um selo na Darkside chamado Dark Love, que é um selo que só publica mulheres e no qual só trabalham mulheres. Então, assim, ele é todo pensado por mulheres, né? E a gente já há muito tempo queria fazer o Dark Love Classics para poder trazer essas autoras. E ele é o primeiro. Esse livro é, editorialmente, dentro da Darkside, o livro que inaugura esse selo chamado Dark Love Classics. A gente lançou agora o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, é o segundo. E então, assim, para mim foi muito gratificante, porque é o meu livro favorito e desde o início, quando surgiu a possibilidade do Dark Love Classics, eu falei, eu acho que esse é o livro mais Darkside desses todos que a gente estava pensando, porque tem esse elemento de medo, de horror, de monstruosidade e de extrema beleza. Essa beleza dentro do caos, essa beleza dentro da imperfeição. E então surgiu assim, a ideia no início era os clássicos da Darkside, a gente sempre tenta trazer para textos, materiais extra. E então ele já foi pensado como uma edição que se diferenciasse das demais no mercado. Por isso, por poder trazer resenhas de época, a gente traz essa redação que a Emily escreveu em francês, no pequeno período que ela passou estudando fora, e que a gente julga uma redação que tem vai reverberar muito no próprio Morro dos Ventos Vivantes, e alguns trechos também de biografias, prefácios e pós-fácios esquecidos, e foi um trabalho muito de arqueologia dessa mulher, uma arqueologia do coração, da alma, e de buscar tudo que a gente considerasse interessante para aprofundar ainda mais a experiência dos leitores dentro desse universo dela. Vamos aqui para a nossa última pergunta, antes da gente passar, né, para uma conversa com os nossos presentes. Te pergunto, Heloísa, pensando em Emily Brontë e nas autoras e autores que estão presentes aqui na nossa festa literária de Santa Maria, o que você diria aos jovens artistas que estão pleiteando o caminho da escrita, o caminho da arte e o caminho da educação? Em primeiro lugar, assim, eu acho que algumas lições que a gente pode tirar desse percurso da Emily, da vida, da obra, das inquietudes, das esperanças e dessa solidão tão acompanhada pelo excelso, pelo transcendental. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que criar a partir do que a gente conhece, o que a gente acredita e o que pulsa dentro da gente. Quando alguém diz assim, escreve sobre o que você conhece, não necessariamente está falando do que você conhece na sua rotina, talvez o que você conheça nos seus sonhos, talvez o que você conheça na sua imaginação. Então, o meu primeira dica seria isso: criem a partir do familiar, do conhecido, mas não o conhecido da vivência diária e cotidiana apenas,
Não o conhecido do mundano, o conhecido que ultrapassa e que transcende isso, o conhecido da sua imaginação, aquilo que faz sentido para você, aquilo que te impulsiona, aquilo que faz o seu coração vibrar. Em segundo lugar, sejam imperfeitos. Eu sempre falo essa frase, a minha orientadora me deu um conselho valioso para a vida inteira. Ela me disse o seguinte: a perfeição a gente derruba com peteleco. É a lacuna que torna um texto criativo, convidativo e colaborativo. Então, a gente se preocupa tanto com a perfeição, a gente se preocupa tanto em fazer sentido num mundo em que não vai fazer sentido o tempo inteiro. E a arte é exatamente o espaço de florescer o imperfeito, o que não faz sentido. E acho que a Emily traz isso para nós. É um livro em que a forma é menos importante do que o conteúdo e o aspecto sensorial e místico e ritualístico é muito mais potente do que tudo ali que não parece, como você disse, fazer muito sentido dentro de uma estrutura. Então, aprendam para desaprender. Aprendam para ter coragem de refazer. E se não ficar perfeito, que bom, porque é nessa misteriosa estranheza que mora, eu acho que o infinito, que mora a eternidade. Não à toa estamos aqui falando de um livro escrito em 1837. Então, eu acho que tem uma potência muito grande quando você acredita no teu potencial de ser imperfeito. E, em último lugar, eu acho que a gente tem que sonhar. A arte começa num sonho. Tem um livro que virou filme também, chamado Agonia e Êxtase, que fala sobre Michelangelo e o Papa Júlio II. E tem uma cena muito bela que chega um bloco de mármore para o Michelangelo, e quando esse bloco de mármore está sendo descarregado, ele diz assim: cuidado que Moisés está aí dentro. O Moisés está dentro do bloco. O trabalho nosso enquanto artistas, enquanto apaixonados, enquanto artesãos, é esse. É com as nossas mãos, com o nosso toque delicado, tenaz, firme, encontrarmos esse Moisés dentro do bloco. Ele está ali. A arte que a gente quer fazer, ela já existe no nosso sonho, ela já existe na nossa cabeça, no nosso corpo, né? Em tudo que a gente pensa. Então eu acho que é isso. E o nosso Brasil também. Nosso Brasil está ali dentro, sabe? Pensando agora, essa semana, esse mês, esse período que estamos passando, a força de vocês de fazer esse evento, essa festa linda, no meio de tanta incerteza, só nos dá a certeza de que, sem fé, a arte morre. A gente precisa acreditar, e acreditar sorridentemente, acreditar visceralmente, acreditar como a gente acreditava quando era criança, que o que a gente quer, o que a gente sonha, está a um toque, está a um cinzel, está a uma caneta, a um teclado de acontecer, de virar realidade. Então eu acho que o Brasil é isso, o Brasil é essa arte que todos nós estamos criando juntos e que vamos sonhá-lo com coragem, vamos sonhá-lo da mesma forma que essa mulher sonhou esse romance. Vamos sonhar como todas as obras que sobrevivem, né, foram sonhadas com sabor de eternidade. Muito obrigado. Nós temos ainda poucos minutos antes do próximo painel para duas perguntas, né, daqueles que estão aqui presentes e que podem perguntar para a editora, para a tradutora, para a leitora, que tão apaixonadamente nos fez pensar a respeito não só de O Morro dos Ventos Uivantes e Emily Brontë e as Irmãs Brontë, mas também do momento, né, que nós estamos vivendo. Vamos ali. Posso fazer? Oi, Dani. Claro. A respeito da autora, gosto muito desse livro. Ela foi publicada a obra um ano depois da morte, né, dela.
ela ainda estava com um pseudônimo masculino ou já tinha sido desvendado que era uma mulher que tinha publicado? E se ela chegou a ter conhecimento da repercussão positiva da obra? As duas perguntas. Ela foi publicado primeiro com pseudônimo, depois da morte a irmã, né, a Charlotte, faz um outro prefácio, porque o que acontece é o seguinte: no primeiro momento há essa dúvida se teria sido escrito realmente por uma mulher, e depois começa uma teoria de que teria sido escrito pela Charlotte, que tinha feito Jane Eyre de maneira muito mais bem sucedida. E aí a Charlotte é obrigada a vir a público, ela escreve esse texto e ela revela todo o processo. Por que elas escreveram com pseudônimos masculinos? E fala, não, foi a minha irmã, e faz uma espécie de retrato, né? Uma homenagem póstuma, pictórica e lírica dessa irmã. E, infelizmente, Emily teve acesso às primeiras resenhas e foram muito negativas. E se conta que depois de sua morte encontraram dentro da gaveta dela os recortes de jornal com as críticas destruidoras do livro. Então, ela que dizia não ligar tanto para a opinião, a gente vê que doeu, machucou e ficou ali, né? E a pergunta que fica é o que ela faria se tivesse continuado viva, quantos outros romances ela teria escrito, para onde ela teria ido em termos literários, se ela voltaria a escrever poesia, por exemplo, ou se tinham outros romances ali dentro ainda a serem escritos. Mais uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Eu falo como leitora, quando li As Irmãs Brontë, em Jane Eyre, eu adorei, foi como acariciar minha alma. Mas depois, com o Morro dos Ventos Uivantes, eu dei um tapa muito grande, porque é muito diferente e destruidor, de muitas formas. Então, eu herdei também um pouco da minha leitura da minha mãe. A minha mãe joga pragas para cima de Morro dos Ventos Uivantes, porque ela diz que é uma leitura muito difícil. E que se você não está preparada para isso, você para no meio ou nem segue em frente. Então, assim, existe alguma forma de tornar essa leitura mais confortável? Ou esse conforto, na verdade, não é o intuito? Você tem que enfrentar, seguir em frente, ler todas as páginas e sentir aquele incômodo. Esse foi o intuito da autora ou não? Eu acho que o intuito dela foi desalojar a gente do confortável, sim. E acho que, assim, um grande escritor é alguém que escuta bem, né? É alguém que escreve bem, alguém que fala bem, mas, sobretudo, alguém que escuta bem. Tem uma estátua do Shakespeare em Londres, muito emblemática, em que ele está fazendo assim. E isso mostra a grandiosidade dele. Ele sabia ouvir, ele sabia escutar. Dizem que a Emily era muito reclusa, a Emily era muito avessa ao contato social, mas ela ouvia tudo e ela gravava. E ela leva muito isso para o texto do romance. É um texto de muitas vozes, e de vozes muito específicas e muito marcadas, o que é um desafio de tradução, porque elas têm que soar de maneira diferente. Mas eu acho que sim, eu acho que é um romance que ele vai fazer algum sentido, né, quando você cumpre todo o ciclo. Para mim, ele é um romance peregrinação. Ele é um romance caminho santo. Ele é um romance que você vai compreender muito após a leitura, o que ele te causa. Então é preciso que você faça toda a travessia, percorra ele inteiro, embora, sim, você tem razão, e a sua mãe também, ele é um livro difícil, ele é um livro impenetrável, né? É um livro que tem como título, ao contrário da obra das Irmãs, por exemplo, que tem títulos com nomes de mulheres,
O que era muito comum na época, né, você ter um título, Dickens fazia isso, Jane Austen fazia isso, títulos com o nome das pessoas. O nome desse livro é o nome do lugar. Esse livro é quase um livro de Casa Assombrada. Eu brinco que ele não fica distante de Horror em Amityville, de Hell House, de Hill House, do Hotel Overlook, do Iluminado. Ele é um livro sobre o que acontece com as pessoas, como elas são transformadas quando elas entram naquela casa. Então, sim, eu acho que tem um intuito de ser desconfortável, de nos desalojar das nossas certezas, para que a gente possa encontrar o núcleo da nossa fé, o núcleo da beleza dessa natureza selvagem. Né? A Emily era muito descendente, muito mais do Coleridge, por exemplo, que vai ver a natureza como algo que pode te surpreender, algo que você não controla. Então, é um livro sobre o incontrolável. E a gente não controla as nossas próprias emoções quando está lendo. Mas eu acho que é um caminho que tem que ser percorrido até o final para que você possa, assim como os personagens, encontrar o merecido descanso no final. Antes de nós encerrarmos, temos alguns recados aqui. Quem quiser assistir um pouco mais de Márcia Heloísa na FLISM, pode acessar o nosso site e assistir o painel do ano passado, dedicado a essa obra aqui, Vitorianas Macabras, tá? Mais uma conversa deliciosa de 1 hora a respeito desse processo de editoração, idealização e também tradução, né, dessas mulheres do século XIX. Nós temos também 2 presentes para os nossos convidados da FLISM, que são outras 2 edições que têm, né, o envolvimento de Márcia Heloísa. Primeiro, Alice através do Espelho, de Lewis Carroll, que tem tradução de Heloísa. E depois, Bruxas Literárias, Alquimia das Palavras, que é um belíssimo compilado de grandes escritoras, né, que estão trabalhando com as palavras de uma perspectiva mística, mágica, imaginativa, alquímica. E aí nós gostaríamos de fazer um pequeno quiz muito rápido, né, para ver quem que gostaria, né, de ganhar esses dois exemplares. Primeiro, uma pergunta super fácil, né? Depois, se você estiver pensando numa pergunta, pode fazer também. Qual é o primeiro nome das 3 irmãs Brontë? E levanta a mão e responde. Charlotte, Anne e Emily. Isso, aqui. Qual é o teu nome? Martina. Aqui, Martina. Qual que tu queres? Alice ou Bruxas? Alice. Aqui. Parabéns. Tens uma pergunta em mente, Heloísa? Não? Então, no decorrer da nossa fala, a gente falou sobre um filme de 2017 dedicado às irmãs Brontë. Quem lembra do título do filme no original? Enéas pegando pesado. Pegando pesado. Wall Invisible. Hã? Wall Invisible. Quase lá. Walk Invisible. Quem disse? Walk to Invisible. Aham. Quem falou? Eu. Então, por gentileza. Pode vir pegar o exemplar aqui. Um dado interessante, esse livro são perfis de várias autoras, parabéns. São perfis de várias autoras, assim, do mundo todo e ilustrados, né? Pequenos perfis e pequenas reconstruções da própria obra, né? E a gente sentiu necessidade na Dark Side de trazer autoras nacionais. Então a gente fez um perfil da Carolina de Jesus, da Clarice Lispector e da Lígia Fagundes. Então tem isso que não tem em nenhuma edição do mundo, só na edição brasileira. A gente pediu autorização para as autoras e elas eram fãs de Clarice e adoraram. Então, assim, esse ainda tem esse bônus, né, dessas 3 mulheres e também puxando aí o assunto da Carolina. Bela Carolina que teremos agora. Heloísa, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma ótima tarde e uma belíssima FLISM para todos nós.